Olá, turminha, tudo bom com vocês? Eu espero que sim. Hoje estamos aqui para mais uma aula de ciências. Vamos iniciar o módulo 14, os animais do campo, página 170 aí da sua apostila. Observem a cena. Eu acho os animais parecidos com seres humanos. Eu acho que você tem razão. Será? Eu penso que eles têm semelhanças e diferenças conosco. Eu também. Pense nos animais criados no campo. Qual deles você conhece? Como é o revestimento do corpo desses animais? Quais deles têm penas e quais têm pelos? Por exemplo, as penas tem galinha, tem pato, tem galo, tem a codorna, tem avestruz, tem ganso, tem marreco, entre outros, né? Já com pelos, nós temos cavalo, porco, a vaca, a ovelha, o boi, a cabra, entre outros exemplos, né? Que semelhança você acha que os animais do campo têm com os seres humanos? Bom, apesar de não parecer em primeiro momento, os animais destacados apresentam semelhanças básicas com os seres humanos. Eles têm 2 olhos, têm um nariz, têm uma boca, capacidade de audição, ou seja, eles conseguem ouvir, a cobertura do corpo, né? Cobertura corporal apresenta pelos, eles apresentam 4 membros e se locomovem, emitem sons, etc. Isso é muito parecido conosco, né? Nós não temos 4 patas porque nós não andamos agachados, mas nós temos 2 pernas, 2 braços. Então, se for contar, são 4 membros, assim como esses animais aqui. Nós temos também o corpo coberto de pelos, nós temos 2 olhos, uma boca e um nariz. Então, essas são algumas semelhanças, ou seja, o que é parecido com os animais e com nós, seres humanos, tá bom? Agora, aponte as diferenças que esses animais apresentam em si. Por exemplo, o formato do corpo é diferente, uns são maiores, a cobertura do corpo também é diversa, um tem asas, outros têm pernas fortes, podem correr, os sons que eles emitem são diferentes uns dos outros, na verdade? Muito bem. Muito bem. Vamos lá para a página 171, pessoal? Características dos animais. Vamos falar um pouquinho desses animais do campo, tá? Aqui é possível distinguir um animal de outro por meio das características, como ele se apresenta por fora, né? Aquilo que ele apresenta. A primeira coisa que chama atenção é a aparência externa, como a forma do corpo, o tamanho, a presença de pelos ou penas, de escamas, os chifres, as garras, etc. É a primeira coisa, as características externas, o que ele é por fora, tá? Acompanhe a descrição de animais que são criados no ambiente do campo, ou seja, nos sítios, nas fazendas, nas chácaras. O carneiro, por exemplo. O carneiro é um animal terrestre que anda na terra. Ele tem 4 patas, algumas raças apresentam chifres. O corpo é revestido por pelos. O tipo de locomoção, ele anda. E ele mede cerca de 77 centímetros de altura. São as características principais do carneiro, tá? A galinha é um animal terrestre também. Possui 2 pernas, diferente do carneiro. Não tem dentes, tem 2 asas, o corpo é revestido por penas. Tipo de locomoção, ela anda e voa um pouquinho e mede cerca de 40 a 50 centímetros de altura. Já o peixe, a tilápia, é um animal aquático, tá? Ele vive na água. Ele tem nadadeiras, o corpo é revestido por escamas, o tipo de locomoção, ele nada, mede cerca de 50 centímetros de comprimento. Então, essas são as características de diferentes animais, um com pelo, outro com pena, outro com escamas, né? Bom, vamos lá para as atividades agora da página 172. Então, o que nós vamos fazer? Eu vou dar as dicas, que animais serão estes, para descobrir, observe o revestimento do corpo e leia as características deles, tá? Aqui nós temos um pequeno pedacinho de foto para cada um, mas eu vou falar as características, você tenta adivinhar aí, depois nós vamos ver se você descobriu e escrever. Tenho 4 pernas e uma cauda longa. Ando na terra e também nado. O meu corpo é revestido por uma pele grossa e seca.
possui dentes pontiagudos. Lendo as características e vendo a foto, quem é ele? É o jacaré. Se você acertou, parabéns. Agora as dicas do segundo animal, as características. Sou um animal terrestre, tenho 4 pernas, posso andar e saltar. Ou seja, vai saltando, vai pulando. Meu corpo é revestido por pelos bem macios, eu tenho dentes fortes. Quem sou eu? Quem será? É o coelho. Se falasse que ele era dentuço com as orelhas grandes, vocês vão matar na hora, né? Charada. Sou um animal terrestre, é o terceiro. Tenho 4 pernas, meu corpo é revestido por pelos lisos, eu tenho chifres e tenho barba. Vocês sabem quem é esse animal? É o bode. Muito bem, tomara que vocês tenham acertado. Mas se não acertaram, não tem problema, porque algumas dicas são bem difíceis mesmo. São 3 animais, de acordo com as características, para adivinhar. Agora vamos lá para a página 173. Observe as imagens e registre no quadro as características de cada animal. Então, nós temos um quadro e nós temos 2 animais. O primeiro é o porco e o segundo é o búfalo. São animais diferentes. Muito bem. Então, nós vamos colocar aqui, no primeiro quadro, é o animal aquático ou terrestre. O porco é terrestre, o búfalo também é terrestre, vivem na terra e não na água. Muito bem. Qual é o revestimento do corpo? Coberto pelo quê? Tanto o porco por pelos e o búfalo também por pelos. Então, eles têm algumas características parecidas, semelhantes, né? Quantas pernas ele tem? O porco tem 4 pernas, o búfalo também tem 4 pernas, mais uma característica semelhante. Como se locomove? Ele anda, nada, rasteja ou voa? Tanto o porco anda quanto o búfalo anda também, mais uma característica. Ele tem chifres? O porco não. Já o búfalo tem. Então, não para o porco e sim para o búfalo. Então, aqui nós vemos uma diferença entre eles. Agora, vamos lá. Questão A. Quais são as semelhanças entre esses animais? São terrestres, têm pelos e 4 pernas. Olha aqui, ó. Terrestre, tem pelos e 4 pernas cada um. São semelhantes, parecidas essas características, certo? Eles também andam, né, gente? Vocês podem colocar isso também se vocês quiserem. Mas aqui nos terrestres já tá bom. Quem quiser acrescentar que eles andam, também. Eles andam, não voam, não nada. Quais as diferenças? Que diferenças que eles têm se nós olharmos as fotos e de acordo com o quadro? O tamanho deles. O porco é bem pequenininho, o búfalo é bem grande. Então, tamanho. As cores. Olha só a cor do porco. Mesmo tendo um porco malhado, marrom, ele não vai ter a mesma cor do pelo do búfalo, tá? Então, as cores são diferentes. E o búfalo tem chifre, já o porco não tem. Então, essa é uma característica bastante importante e significativa na diferença entre eles, tá bom? Agora, vamos virar para a página 174. Eu vou fazer uma breve leitura para vocês, falando um pouquinho sobre o chifre, tá? Muitos animais têm estruturas rígidas, chamadas chifres, que crescem a partir da cabeça. A maioria dos animais de chifres tem também cascos. Por exemplo, os carneiros, os bois, as cabras e os antílopes são alguns dos animais de chifres. Olha aqui. Primeiro nós temos o casco da cabra, o casco do boi e o antílope. Eles têm casco nas pernas e também chifre na cabeça, tá? A estrutura. Os chifres são ocos por dentro, pontiagudos e prendem-se no osso da cabeça do animal. Eles são feitos de queratina, um tipo de proteína. A queratina é o mesmo material que forma os cascos, as unhas, o cabelo e as penas e as plumas. Os animais podem nascer com tudo isso, menos com chifres, pois esse só se desenvolve à medida que o animal cresce. Então, eles nascem sem chifre, na medida que vão crescendo, vai nascendo chifre nesses animais, tá? Agora, lá na página 175, a maioria dos animais de chifres possui um par deles, um de cada lado da cabeça. O tamanho e a forma variam muito. O carneiro selvagem tem chifres grandes e enrolados. O antílope tem chifres compridos e finos, apontados para cima. O boi tem chifres compridos e pesados que se projetam para os lados. Usos. Aqui nós temos um carneiro, tá vendo? E o gado da raça
longiord, que tem um dos maiores chifres entre os bovinos. Olha que grande. Os usos. Os animais usam os chifres como arma para se proteger dos inimigos. Usam-nos também nas lutas com outros animais da sua espécie. Em alguns tipos de animais, somente os machos têm chifre. Em outros, ele está presente tanto em machos quanto fêmeas, depende da espécie. Aqui nós temos um site desenvolvido em parceria com o Ministério da Educação para enriquecer o aprendizado de diversas disciplinas com jogos, artigos, vídeos, mapas e muitos outros recursos. Vale a pena vocês entrarem para ver, bem legal. Bom, na página 176 diz assim: agora responda. Qual é a relação entre o tamanho do chifre e a idade do animal? Bom, animais jovens possuem chifres pequenos, que vão crescendo com o tempo. Então, eles nascem sem chifre. Quando eles vão ficando mais jovens, vai nascendo chifre. Na medida que eles vão crescendo, virando adultos, o chifre vai desenvolvendo e vai crescendo também, tá? 2. Qual é a função dos chifres para os animais? Serve para arma para se proteger dos inimigos, porque alguns outros animais de outras espécies vêm atacá-los, eles têm que se defender dos inimigos. E também luta com outros animais da mesma espécie, porque os búfalos e alguns outros animais, às vezes eles lutam entre eles por causa de território, por causa da fêmea, eles acabam lutando. Então, um luta contra o outro, através do chifre eles se protegem, se defendem e atacam, tá bom? E no 3, apenas os machos possuem chifres? Não. Em algumas espécies, as fêmeas também possuem chifres. Não são todas as espécies, tá? Você sabia? Apesar de muitos presentes em contos de fadas, desenhos animados e filmes, os unicórnios não existem. As lendas sobre um tipo de cavalo com um único chifre surgiram há muito tempo em países distantes, como a Índia e a China, e se tornaram bastante populares. Unicórnio presente no filme As Crônicas de Nárnia, 2015. O cavalo existe, mas o cavalo com chifre unicórnio não existe, tá bom? É uma lenda, turminha. É pura lenda, tá bom? Pessoal, já eu volto para explicar para vocês a lição de casa. Por enquanto, vocês terminem aí na sua apostila a lição de classe, ok?